Aí, pessoal, voltamos. Vamos começar a fazer a lista de número 4, tá? Essa daqui é uma das listas maiores que vocês vão ter para trabalhar durante todo o processo, tá? Uma das mais longas que vocês têm. E daqui para frente elas começam a diminuir em tamanho e começam a repetir atividades. Tá? Então, essa lista aqui é uma lista em que vocês têm que trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês vão fazer a lista aqui comigo e vocês vão fazer o upload, tirar foto da lista que vocês fizeram no caderno e vão adicionar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Lista número 4. Lembra lá, caderno na mão. Então, vejam lá. Aqui eu diz assim, ó, para começar, faça os exercícios 8, 9 e 11 da página 31 do seu livro e insira a tua resposta aqui. Então, você vai fazer o exercício, vai tirar foto, vai lá clicar em adicionar arquivo, ele vai escolher as fotos e vai mandar para cá, vai mandar para a professora as tuas respostas, tá bom? Então, são os exercícios 8, 9 e 11. Vamos dar um zoom aqui. Exercício 8. Qual é o número real e supor? Então, 2 elevado a 0, nós estamos lendo aqui, exercício número 8, tá? Esse aqui. Então, 2 elevado a 0, vamos lá, aqui, ó. 2 elevado a 0 mais menos 2 à sexta, vezes 4 elevado a menos 3, menos 2 à terceira, menos 1 quarto elevado a menos 1, tá? Então, vamos resolver por partes. Lembra que primeiro, multiplicação e divisão. Só depois a gente resolve as adições e subtrações, certo? Pensando desse jeito, a gente precisa de separar esses elementos em grupos, tá? Vai ficar mais fácil para você pensar. Então, vamos resolver primeiro as potências individualmente, quer dizer, vamos resolver isso, 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 e depois a gente junta os resultados, tá bom? Então, vamos lá. 2 elevado a 0, propriedade. Todo número elevado a 0 dá 1, sempre. Todo número elevado a 0 sempre vai dar 1. Então, eu sei que o resultado desse primeiro aqui é 1. Então, eu tenho 1 mais. Vou resolver isso aqui agora, tá? Quanto é menos 2 à sexta vezes 4 elevado a menos 3? Bom, o que é elevado a menos 3? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Vamos falar sobre expoentes negativos. O que é o expoente negativo? O expoente negativo significa o inverso daquele número. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a menos 1, significa que eu quero o inverso de 2 elevado a 1. O inverso é 1 sobre 2, tá? Então, eu vou inverter aquele elemento. Se eu tenho 2 terços elevado a menos 2, por exemplo, tá? Qual é o inverso? O inverso é 3 sobre 2. Quando eu inverto, eu elimino o negativo, tá? Eu elimino aquele sinal de menos, mas o 2 ainda se conserva. Então, eu tenho 3 sobre 2 ao quadrado, tá? Então, vamos lá, fazer aqui mais bonitinho, é difícil escrever aqui nesse espaço, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 4 elevado a menos 3. Então, 4 elevado a menos 3. Isso significa 1 sobre 4 a terceira, tá? O sinal de menos foi embora quando eu fiz a fração, tá? Foi essa fração que eliminou o sinal de menos, tá bom? Então, agora é só resolver 1 quarto elevado à terceira. 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. E vai multiplicar com esse menos 2 aqui a sexta. Quanto dá menos 2 a sexta? É menos 2 vezes 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 menos 2, certo? Esse é o resultado que vocês vão usar. Aqui, o próximo, vocês vão ter menos 2 a terceira, certo? Que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2.
Quanto dá isso? Lembra lá, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos, então o resultado é negativo. Só lembrar da propriedade. A base é negativa, expoente ímpar resulta em negativo, tá bom? E aqui a gente tem novamente no final, a gente tem aqui um expoente menos 1 que vai inverter novamente a fração, tá bom? Então lembra, expoente negativo significa inverter, tá? Então, esse é o exercício número 8. Faz o exercício número 8, faz o exercício número 9, faz o exercício 11 e posta a foto lá naquele espaço do upload. Vamos lá para o exercício 9. Exercício 9. Escreva cada uma das seguintes expressões na forma de uma só potência. Volta na propriedade, certo? Se é multiplicação, certo? Aqui no meio, multiplicação, ele vira mais. Se é divisão, ele vira menos. Se é potência de potência, como é o caso aqui da letra C, ele vai fazer multiplicação, tá bom? Usou a propriedade, assim como na lista número 3 que a gente fez antes, já resolveu o exercício número 9, tá? E daí a gente passa para o exercício número 11, que também é uma aplicação das propriedades. Só que aqui a divisão, ao invés de ser escrita com o símbolo, né, das operações básicas da divisão, ele vem escrito como uma fração. Mas a fração é a mesma coisa que a divisão, tá bom? Então, quando ele escreve ali 10 elevado a menos 2 dividido por 10 a menos 4, ele está escrevendo 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4, tá? Ele só mudou a forma de escrever. Propriedade das potências, resolve, aí a gente volta lá, faz o upload e coloca aqui, anexa aqui, tá bom? Aí depois a gente tem uma prova, ele quer que você prove que essa expressão... Opa! Ele quer que prove que essa expressão aqui, na hora de simplificar, vai dar a mesma coisa que essa expressão aqui. Então, o que você precisa fazer? Você precisa simplificar, usar as propriedades para fazer com que essa expressão aqui chegue nesse valor. Vai fazer a conta no caderno, tira a foto e adiciona aqui o arquivo, tá bom? Não esquece das propriedades. Aqui, ó, quando a gente trabalha, ó, 3 e 3, divisão, tá? Divisão. Repete a base e diminui os expoentes. Repete a base e diminui os expoentes, tá? Não esqueçam disso. E não esqueçam que o negativo lá no meu expoente significa a inversão da fração, tá? E a última questão é uma questão também explicativa. Ele quer que você diga se 2 elevado a 567 vai ser um número par ou vai ser um número ímpar. E por quê? Tá? Lembra, pensa, se você fizer uma multiplicação de base 2, como é que vai ser o resultado? Ele vai ser par ou ele vai ser ímpar? Né? As multiplicações que são da tabuada do 2, elas são pares ou elas são ímpares? Justifica aí, tá bom? Essa última questão, você pode escrever aqui direto nesse espaço, né, que está designado para a resposta, tá? Os outros todos são para fazer o upload. Esse aqui é a lista mais longa, pessoal, que vocês têm, então façam com tempo, tá? Façam com cuidado e enviem para a gente terminar essa atividade aqui e para o próximo passo, tá bom? Abraço a todos. Qualquer dúvida, posta nos comentários, coloca no Class ou ainda manda para a professora no WhatsApp, tá bom? Abraço para vocês. Até!